Bom, galera, agora vamos para uma aula resolvendo questões de física sobre dilatação linear. Essa aula sobre dilatação linear vão ser sobre duas questões. E a primeira, que é uma que muitos têm dificuldade, é quando envolvem variáveis no comprimento, que trocam as letras de ΔL, L por outras letras e as pessoas se confundem bastante. Bem, eu vou ler aqui essa questão lendo primeiro a fórmula da dilatação linear. ΔL, variação do tamanho em uma dimensão só, é igual a L0, que é o tamanho inicial, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Uma barra de metal de comprimento inicial x a 0 graus Celsius sofreu um aumento de 0,125% do comprimento inicial, quando aquecida a 100 graus Celsius. Qual é o coeficiente de dilatação linear do metal? Então a gente já faz o seguinte: para memorizar a fórmula, sempre a gente repete ela no começo. ΔL é igual a L0 vezes coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Aí você se pergunta, a variação de como é que eu vou saber a variação do comprimento? Ele fala aqui, um aumento de 0,125% do comprimento inicial. Qual era o comprimento inicial? O comprimento inicial é igual a x. Então, é 0,125%. Vamos colocar aqui, ó. 0,125% de x, que é o comprimento inicial. A gente sempre multiplica a porcentagem pelo x para encontrar. É igual, que é o comprimento inicial, x, vezes o coeficiente de dilatação linear, que a gente não sabe. Então a gente repete. Vezes a variação de temperatura. Quanto foi a variação de temperatura? É o final menos o inicial. O final, quando aquecido a 100, inicial 0. 100 menos 0 igual a 100. Aí agora a gente já faz, a gente já vai mexer com potência de base 10, aí, onde a gente vai, uma divisão, a gente sempre inverte e coloca multiplicando. Vamos colocar primeiro em potência de base 10. Conta-se todas as casas, para quantas eu vou querer. Eu vou querer o 125 direto, então eu já pulo 1, 2, 3. Então vai ficar 125 vezes 10 elevado a quantas casas eu pulei? 1, 2, 3 vezes menos 3. Porque era um número decimal e foi para um número inteiro. Agora, dividido por... Tem 2 zeros aqui. Então, eu quero trazer para cá para ficar só 1. Então, fica 1 vezes 10 elevado a 2 positivo. Porque aqui eu andei para esquerda e aqui para direita. Sempre que andar para direita, sinal negativo. Andou para esquerda, positivo. Divide o 125 por 1, que dá 125. Aí, vezes 10 elevado a menos 3. E esse 10 elevado a 2, ele vai multiplicar, ou seja, ele vem para cá. Só que quando a gente inverte, a gente não só coloca a operação, a gente inverte o sinal também, ou seja, ele fica menos 2. Aí fica 125 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 2. É igual a x vezes alfa vezes 100. Soma os expoentes, já que são tudo negativo, soma-se 125 vezes 10 elevado a menos 5. É igual a... eu esqueci do vezes x lá em cima. Vezes x é igual a x vezes o alfa vezes 100. Então a gente já pega e faz o seguinte: esse x está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo.
fica 125 vezes 10 elevado a menos 5 vezes o x dividido por x é igual ao alfa vezes o 100. Agora você pergunta, e agora eu faço o quê? Eu tenho duas variáveis que eu não sei quem são. Porém, aqui está multiplicando e aqui está dividindo. Se eu vou multiplicar por um número e depois dividir por ele depois, eu simplesmente corto. Não preciso saber quem ele é. Ele também não pede, ele pede o coeficiente, ele não pede o tamanho inicial. Então, agora vai ficar o quê? 125 vezes 10 elevado a menos 5 é igual ao alfa vezes 100. Inverte todo mundo de lugar sem trocar sinal de ninguém. Alfa vezes 100 é igual a 125 vezes 10 elevado a menos 5. Esse 100 está multiplicando, passa dividindo. Alfa é igual a 125 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 100. Lembra que aqui a gente pegou e pulou, voltou duas e colocou um 2 positivo? Vamos fazer a mesma coisa. Alfa é igual a 125 vezes 10 elevado a menos 5 sobre... O que a gente colocou aqui? 1 vezes 10 elevado a 2. 1 vezes 10 elevado a 2. Faz essa mesma lógica que eu fiz aqui no começo. Divide o primeiro número, 125 dividido por 1. Vou colocar aqui em cima agora. 125 dividido por 1. Coloca aqui. Alfa é igual a 125 dividido por 1. Todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, 125. Repete. Repete o 10 elevado a menos 5. E agora, eu troquei o sinal aqui. Então, eu troco o sinal aqui também. Vezes 10 elevado a menos 2. E, como era divisão, inverte, fica multiplicação. Agora, fazer igual aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 5. Somei. Menos 5, menos 2, menos 7. Alfa é igual a 125 vezes 10 elevado a menos 7. Porém, ela pode não aparecer somente assim, de cara. O professor pode, por exemplo, colocar ela assim, ó. Alfa é igual a 1,25 vezes 10 elevado a menos 5. Por quê? Voltou duas casas. Uma, duas, menos 5. Ou ele pode colocar ele em número mesmo. Ou seja, um bizuzinho para quem não sabe, como por exemplo, tá, eu tenho que voltar 5 casas, mas eu coloco como? Lembra que aqui era 125 vezes 10 elevado a menos 7? Então eu coloco aqui, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí agora eu vou fazendo o seguinte, nas 125, vou apagando a quantidade de zeros e colocando a quantidade de números. Então, apago um número, um zero, coloco 5. Apago 2. Apago 0 e coloco 2. Apago outro 0 e coloco 1. E pronto, ó. Se eu for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não era 1,25 vezes 10 elevado a menos 5? 1, 2, 3, 4, 5. Simples. Agora vamos para a próxima questão. Bem, galera, essa é a segunda questão sobre dilatação térmica dos sólidos linear. Bom, essa questão eu escolhi ela não é da atividade e também não é de prova, é uma prova externa. Eu escolhi ela por causa que ela aparece um assunto, aparece um negócio que eu consigo mostrar para vocês, um bizu que eu aprendi e faço bastante em questões que aparecem potências. Bem, eu vou primeiro ler a questão aqui para vocês. A dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construções de pontes e prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação é alfa igual a 11 vezes 10 elevado a menos 6 graus recíprocos. Se a 10 graus Celsius o comprimento de um trilho é de 35 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 45 graus Celsius? Bem, questão clássica de dilatação térmica, já repete aqui a fórmula vista na questão anterior.
ΔL, variação da comprimento, é igual comprimento inicial vezes alfa vezes a variação de temperatura. ΔL a gente não sabe. Repete. Agora o L0, o L inicial, é de 35 metros. Ó, se a 10 graus Celsius o comprimento de um trilho é 35 metros, repete 35 vezes o alfa, 11 vezes 10 elevado a menos 6. 11 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes a variação de temperatura. A primária era 10 graus Celsius e a final 45. Final menos inicial é igual a variação. 45 menos 10, 35. Aí já vamos resolver logo primeiro esses aqui, que aí são iguais. 35 vezes 35 é a mesma coisa de 35 ao quadrado. E agora eu vou mostrar pra vocês, tipo assim, eu não sei de cabeça quanto é. Eu não sei como é que faz. Eu vou ter que multiplicar 35 por 35 daquela velha forma assim. 35 vezes 35. Tem um jeito mais fácil. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Como 9 é só uma unidade, a gente coloca 0,9. 5 ao quadrado, 25. 25. Aí agora, não é 925 ainda. 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes 2, 30. Aí a gente pula essa casa aqui e coloca embaixo do 2. 30. Agora soma. 5, 2, 9 mais 3, 12. Isso não é coincidência, tipo assim, funcionar só com esse número. Tipo, eu poderia manipular. Por exemplo, vamos colocar aqui 57 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 25. 25. 7 ao quadrado, 49. 49. 5 vezes 7, 35. 35 vezes 2, 70. Como eu falei, pula essa casa aqui e coloca 70. Aí soma. 9, 4 mais 0, 4. 5 mais 7, 12. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3.249. Aí vocês deixam aí no comentário se realmente deu esse resultado, só para vocês verem esse bizuzinho em prática. Aí, como 35 ao quadrado, 1.225 vezes 11 vezes 10 elevado a menos 6. A variação é igual. Aí a gente já coloca aqui, ó. 1.225 vezes 11. Repete. 1 vezes 1.225. 1.225. 1 vezes 1.225. 1.225. Pulando sempre essa casa porque embaixo do 1. 5. 2 mais 5. 7. 2 com 2. 4. 1 com 2. 3. 1 com 0. 1. 13.475. 13.475 vezes 10 elevado a menos 6. Pode deixar assim. Pode ir voltando cada vez uma casa e sempre tira daqui, tipo, menos 6. Se a vírgula ficasse aqui, era menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aí depois acabava. Aí a gente pega e coloca, como eu falei pra vocês, coloca 0, vírgula. São quantos aqui? São 6. Então a gente coloca 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora a gente vai substituindo cada zero por um número. Era 0, fica 5. Era 0, fica 7. Era 0, fica 4. Era 0, fica 3. E era 0, fica 1. Pronto. Simples e fácil.
Esse é um bizuzinho que, se vocês treinarem, vocês conseguem memorizar e ele funciona para qualquer potência ao quadrado.